Tá. Iniciou então a gravação. Nós estamos aqui hoje, dia 25 de junho, online, dando continuidade ao nosso estudo sobre mediunidade, estudo e prática, né? Do livro organizado também pela FEB, com vários autores. Depois a gente coloca aqui a capa do livro. Então, hoje, nós vamos rever para muitos, né? Relembrar, talvez tenha alguma informação nova. Eu estou falando aqui de duas pessoas catedráticas no Espiritismo, Fernanda Maia e Jéssica Brandão, então conhece muito. Então, de repente, a gente vai estar relembrando, né, ou passando conteúdo que já é conhecido. Mas o que eu fiz simplesmente foi pegar os textos do livro e colocar algumas imagens, né? Então, nós temos aqui, agora deixa eu abrir, e vocês vão falando se as imagens estão passando, né? Porque quando eu abro aqui a tela cheia, eu não consigo ver se elas estão sendo vistas. Eu vejo. Então, lê para a gente, Jéssica, o que está escrito aí? Mediunidade é assim, aprimoramento constante, luta sem trégua contra o personalismo, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. A gente pode comentar um pouquinho, né, a respeito dessa frase, né? O que vocês querem comentar assim? Essa frase é considerada aqui do Chico Xavier. O que vocês acham? Eu acho que é exatamente isso mesmo. Eu concordo com o que o Chico coloca, porque eu lembro que no início da minha prática mediúnica, era muito difícil perceber, né, o que era meu, o que não era. E só através mesmo da meditação, do autoconhecimento, da terapia, né, que me ajudava a entender o que era, como eu reagia, quais são os sentimentos que eram mais comuns a mim e tal, que eu conseguia entender um pouco o que era a influenciação e o que era meu. E aí, nesse mesmo texto aí, ele fala que é aprimoramento constante, porque também a gente constantemente está em mudança, né? Está em aprendizado. Então, é exatamente isso. A gente constantemente tem que ficar se estudando, se autoestudando, estudando o nosso relacionamento com outras mentes, né? Então, eu acho que é isso. Eu não estou mais enxergando, mas eu acho que é isso aí. Tá bom, é esse pedacinho. Quer comentar, Fernanda? Então, vamos seguir aqui. O capítulo hoje que ele está se dedicando, né, o Laboratório do Mundo Invisível, é um capítulo do Livro dos Médiuns. Então, a gente pensou algumas passagens ali do texto do livro, né, Mediunidade Prática, e a gente então vai refletindo um pouquinho do que eles trazem. Como eu disse, talvez para vocês, né, estarão simplesmente revendo, mas o estudo é isso. Apesar de muitas vezes textos que a gente já possa ter visto, lido, quando a gente para refletir, existem os insights. Esses insights nos levam a reflexões e a percepções que antes a gente não tinha alcançado. Então, por isso a necessidade de continuidade do estudo. Vou aqui então colocar a imagem grande para a gente ir passando, e eu vou pedindo para que vocês possam ler, e a gente vai comentando alguns trechos. Não precisa ler totalmente, às vezes, o slide como um todo, mas a ideia é central. Então, aqui está o pôster, né, que a gente pediu socorro lá pela IA. Esse aqui está completo. As imagens são bonitas, né? Muito boa. Impressionante, né? Como é que... A gente coloca aqui o Livro dos Médiuns, o Evangelho Nosso Lar, isso aqui é a criação deles. E aí a gente entra aqui agora no início do texto, que a gente destaca. O mundo invisível é semelhante ao visível ou plano físico.
Aí tem uma imagem clássica, né, do filme Nosso Lar. Tem também um livro, vocês devem conhecer, deve ter, é um livro assim, nossa, extremamente ilustrado. Eu acho que é As Colônias Espirituais, alguma coisa assim. Mas o livro é todo ilustrado. Lembram dele? Eu acho que eu cheguei a. Na verdade, eu não li, mas eu tive contato numa palestra, que a palestrante falou sobre colônias espirituais, e aí no final eu pedi para dar uma olhada no livro que ela mostrou, né? Mas eu não cheguei a ler ele, não. Mas é todo ilustrado. Todos nós somos encartes assim, bonitos. E aí aqui destaca assim. Aí a descrição de um personagem que ele tá trazendo, né? Que a gente vai relembrar quem é aqui. Ele fala o quê? Já no mundo espiritual, ele diz assim, o personagem fala assim, não vou antecipar para vocês tentarem descobrir quem é. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome, todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Então, vamos lá. Teste doutrinário. De que livro nós estamos falando? Eu acho que é o primeiro do André Luiz, né? Não sei. Então, você acha que é o primeiro do André Luiz, Fernanda? Qual é a sua opção? Também acho que é o Nosso Lar. Também acho que é Nosso Lar. Só não vai pesquisar no celular, hein? Ah, não tem como, que eu estou usando o celular para ver. Tá, os espíritos estão vendo. Vamos ver aqui, então, caminhando mais um pouquinho. Continua assim. Reflexo da mentalidade humana em torno da crosta planetária, acentuando, todavia, que a verificação não fornecia razões de alarme, uma vez que, se um homem respira cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos no mundo, casa dos homens, se reveste nas emanações mentais da maioria dos seus habitantes. E aqui, a colinha está aqui embaixo. Irmão Jacob, do livro Voltei, que é um livro muito interessante, muito rico. Então, ele está descrevendo a situação do que ele está se percebendo no mundo espiritual. E ele fala da fome, da sensação, às vezes, de frio, e trazendo essa ideia de ser muito comum a nós aqui no plano físico. Querem comentar? Acho que não. Atenção aí. Na Então, verdade, assim, né? Eu acho que esse texto, né? Ele, inclusive, embasa a questão do que a gente vê, acho que em outros livros também. Eu sou péssima para saber nome de livro, essas coisas. Das pessoas que acostumadas com a bebida, com a droga, elas depois que desencarnam, elas continuam com essa necessidade, né? perfeito. E de comer, de beber, de entorpecentes, né? Mesmo. Então, Perfeito, exatamente isso. Por isso que ele fala, né, os hábitos que nós temos aqui, eles deverão nos acompanhar depois, porque a gente não muda de uma hora para outra. E o que a gente tem na nossa casa mental, a gente vai encontrando aquilo que a gente criou também com a sintonia que existe no mundo espiritual. Mudou para vocês aí? mudou, mas Tá pequenininho, né? Eu vou botar aqui na projeção aqui. Aí agora eu vou pedir para vocês lerem. Vou pedir para a Fernanda ler. Pode ler, querido? Eu vou pedir para a Jéssica ler, ou você, porque está muito pequenininho. Eu estou no celular e eu estou com dificuldade para ler. Assim, meu óculos, minha vista não está alcançando. Deixa a Jéssica ler. Tá bom, eu leio.
bondosas e caritativas, como toda mulher que tem a educação moral inspirada no ideal divino, as damas vigilantes dispuseram os parques para a grande recepção que se verificaria no dia imediato, utilizando toda a habilidade de que eram capazes e com arte e talento, criaram recantos dulcíssimos para nossa sensibilidade, ambientes íntimos, encantadores por nos falarem as recordações mais queridas da infância como da juventude. Então, isso aqui é uma passagem também de um outro livro, né? A gente vai ver mais adiante, mas falando do ambiente. Então, no primeiro momento, quando a gente fala do livro Voltei, ele está descrevendo aquele momento imediato, que ele está chegando no mundo espiritual conturbado e tal. E aqui já está destacando um outro nível. Aqui a gente consegue ver um pouco pelas imagens, né? É uma coisa assim, muito interessante, né? Do espaço, né? E aí, quando falou aqui, Jéssica, eu lembrei assim, do teu trabalho, da música, né? Ambientes íntimos, encantadores, né? Imagine, nosso né? trabalho é o que a Lá, gente tem feito. É o que a né? gente tem feito, né? A gente tem vibrado ali mais ambiente dulcíssimo, né? Tipo, uma coisa mais bonita, mais gostosa de estar. Então, esse ambiente aqui. Arriscam dizer de qual livro? Qual é a fonte do livro? Esse é mais difícil, hein? Se eu errei a outra, isso daí eu vou errar também, não sei. Eu acho que esse livro é O Amor Além da Vida, não é? Não sei. Será Livro que não, é um filme. Eu me lembro que no filme eu vi essas imagens. Eu acho, também não tenho certeza, não. a gente, no finalzinho, mais no finalzinho, a gente trouxe um trechinho do Amor Além da Vida para a gente ver em relação com os conteúdos que vão estar passando aí. Então, aqui continua. Por favor, Jéssica. Muitos deles traduziam o lar paterno. Outros lembrariam cenários edificados sob as doçuras da afeição conjugal. E foi, pois, no próprio cenário que figurava a casa onde nasci, que tive a inefável satisfação de rever a minha mãe querida. Revi a minha esposa e recebi-os como se estivéssemos em nosso antigo lar terreno, os mesmos móveis, as mesmas decorações internas, a mesma disposição do ambiente que eu tão bem conhecera. Gente, olha só que fantástico. Então, o que ele está dizendo? Isso aqui a gente já viu já em outras situações, né? Os nossos lares espirituais, ele está dizendo aqui, segundo eu estou entendendo, se assemelham também ao nosso lar físico. Quando ele fala aqui, é só, os móveis, a mesma decoração de quem nos antecede, que tem lá a casinha. Nós temos aqui uma experiência bem próxima, que a Nilva, né, que foi fundadora do Centro Samaritano, então era muito ligado ao altivo, né? E o altivo já tinha desencarnado antes dela, e ela de vez em quando sonhava com ele, né? E ela tinha, né, uma vidência, um desdobramento, e em alguns momentos no sonho, nos encontros que ela tinha com ele mostrava onde era a casa dela, que a casa dela já estava aguardando o retorno dela. Olha só que interessante. E olha só que interessante esse aspecto que fala aqui do lar terreno, a semelhança, né? Isso é algo muito importante, porque nós estamos num processo assim de preparar a nossa mente para lidar com esse universo tão subjetivo, que, apesar de fazer parte da nossa realidade, é tão distante ainda quando a gente fala da vida após a morte. Porque muitos de nós temos aquela ideia ainda do vácuo, aquele vazio, né? E quando traz essas informações, nos coloca assim bem próximos da nossa realidade e nos deixa assim mais seguros, talvez. Qual é a impressão de vocês ao ver isso aqui? Ao mesmo tempo, sinceramente, né? Ao mesmo tempo que me dá um certo acolhimento, porque eu acho que traz essa questão do vínculo
emocional familiar, eu fico pensando que, não sei, que tanto faz, sabe? Parece que não é grande coisa voltar para lá, porque não tem grande transformação, sabe? Não tem nada. Eu vou continuar com fome, eu vou continuar tendo que batendo o dedo mindinho no rack quando eu andar pela casa. Então, assim, eu fico meio em dúvida o que pensar, mas eu entendo que para reencontros seja um cenário perfeito, assim, né? No caso aí, acho que ele também estava reencontrando a mãe dele, né? Então, acho que isso é legal. Mas eu não sei muito bem o que pensar sobre isso. Fernando, fala, querido. Olha, eu concordo total com a Jéssica. Eu não sei o que pensar sobre isso. Olha, fica sempre assim uma dúvida. Ou será? É tudo assim muito, muito frágil, vamos dizer assim, para a gente pegar e se sentir completamente seguro. Não, realmente não sei ainda o que pensar. Tudo muito frágil. Interessante. A minha mãe, Jéssica, minha mãe era espírita também, frequentava o centro, era médium, né? Durante muito tempo. E ela falava dos sonhos, quando estava encarnada, dos lugares bonitos que ela via e tal, né? E na nossa família nós somos em 10 irmãos, né? E a grande parte são espíritas, mas todos entenderam e aceitam o conteúdo, né? Então, vários, né, fazem estudos e tal, e tem alguns que têm evidência, né? Com uma certa riqueza de detalhe, né? Então, é comum, em reuniões espíritas, lá no centro de Cachoeiro de Itapemirim, algum médium ou outro chegarem para um dos nossos irmãos e assim, olha, Dona Tânia hoje está aqui presente. É mesmo, né? Estava assim, tal. E teve um evento, que você vai gostar dessa informação, que foi muito interessante, na Praça de Cachoeiro, né? No centro da praça, teve um evento recentemente com um coral de Cachoeiro muito conhecido lá. E aí cantaram aquela praça, né? Não sei se você conhece, é bem antiga, né? Sim, eu sei qual é. Não. Que cantava até naquele programa do SBT. Isso, o pessoal conhece mais nesse sentido aí. Então, reza a lenda que a música, quando fala assim, ainda é o mesmo sorveteiro que assistiu ao primeiro beijo que eu te dei, era o nosso avô. Porque na época era o único sorveteiro que tinha na cidade. Único. Então, e depois teve crônica de rádio e tal. E o Carlos Imperial, o compositor dessa canção, né, ficou muito conhecido na Jovem Guarda, né? E essa música foi uma das músicas que mais fez sucesso, né, na voz do Rony Von, se não me engano. Então, nós morávamos numa rua, uma rua assim, onde só tinha casa bonita. A única casa que não era bonita era a nossa, que era mais simples. E o Carlos Imperial morava nessa rua. E uma das filhas dele, ou a filha dele, era muito simples, né? Brincava até com as nossas irmãs e tal. E aí, recentemente, eu estou falando de coisa de um mês e pouco, nesse evento na praça, teve essa homenagem, cantando as músicas de Cachoeiro e tal. E aí, alguns médicos falaram que viram lá o nosso avô, o nosso pai, a nossa mãe, juntos. Então, assim, isso trazendo aqui, pelo que a gente está vendo, a gente, para mim, pessoalmente, dá-se um preenchimento de essa coisa não ser tão distante, sabe? Por quê? E a gente vai ver nos livros, no livro A Vida Continua, como tudo é muito sutil, até os espíritos terem clareza que estão desencarnados. Então, isso é um acolhimento. Agora, lógico, essas sensações que a gente está falando aqui, Jéssica, da fome, do frio, são situações, talvez, de chegada para muitos. E, logicamente, as consequências vão variar conforme o que cada um leva. Mas é um aconchego de esperança, de saber o quê?
que os nossos estão rezando por nós, vibrando por nós e nos acolhendo quando a gente retorna. Assim como ocorre na maioria dos nascimentos, né? Talvez a gente pode dizer na maioria dos nascimentos. Por exemplo, quando nasceu a tua filhinha, quando nós nascemos, quem estava a nos esperar? Em regra geral, né? Quem sabe tem situações e situações. No geral, o quê? Olha, fulano vai nascer, primeiro filho vai chegar, netinho, nossa, todo aquele movimento. E por que não, se lá é a vida real, não acontece da mesma forma, o acolhimento, a atenção, e as obras mediúnicas estão aí para nos mostrar esse acalento que Jesus nos trouxe, né? Sempre falando que a verdadeira vida era lá e não necessariamente aqui. Quer dizer, tudo é uma continuidade, né? Mas nós vamos seguindo. E aí vamos continuar mais um pouquinho aqui. Não sei se eu saí muito do tema. Olha só que interessante que eles falam. Ó, no plano espiritual, há inúmeras moradas, todas revestidas de detalhes que indicam as condições evolutivas dos seus habitantes. Tem um barulhinho aí, eu acho que tem que desligar o microfone quando não estiver falando. Agora parou. Nas regiões melhoradas, destacam-se a elegância e a simplicidade da apresentação pessoal dos seus habitantes, o cuidado com certos detalhes, como objetos de decoração, dos ambientes, refletindo beleza arquitetônica das edificações e o esplendor da natureza. Então, falando desse plano espiritual, que as moradas são diversas, serão revestidas de detalhes que indicam as condições evolutivas dos seus habitantes. É o reflexo de todos nós. Aí vemos aqui agora André Luiz trazendo uma fala. André Luiz traz notícias de bosques, parques educativos, dos mananciais de água, dos salões naturais que reproduzem quadros da paisagem, da passagem de Jesus pela terra. E ainda descreve a formosura do salão da ministra veneranda. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação, comenta aqui a Narcisa, habitante do nosso lar. Então é muita beleza, né? Muita coisa que a gente tem aqui, inclusive obras artísticas, depois são encontradas na espiritualidade, que o autor daqui muitas vezes teve uma pálida noção do que era de lá. E também deve acontecer, né, Jéssica, com a questão da música, né? Os autores, por exemplo, né, os clássicos, outros tantos autores que, quando tiveram a composição, eu lembro do próprio Michael Jackson, falava assim, nossa, a música veio inteira, eu fechei os olhos e veio, eu dormi, aconteceu aquilo, né? E depois pode encontrar na espiritualidade a origem real daquela composição. O que vocês acham disso? Uma vez eu li, acho que foi na Revista Espírita. Eu não lembro. Sempre gostei muito de ler Revista Espírita. Não, os textos assim, acho o material pouco explorado, sabe? E eu gosto. E aí eu li na Revista Espírita falando que isso há muito tempo atrás, nem tinha funk ainda, tá? Eles perguntando sobre a música nossa. E aí o espírito falou, não sei se era o espírito de Mozart, não sei, era um espírito. O espírito falou assim, o que vocês têm aí é só barulho comparado com o que a gente tem aqui. Porque eu acho que uma vez eu tive um sonho, né, um desdobramento, uma vez eu tive tipo uma aula que eles falavam que quando você desencarna, né, quando você está em espírito e sem o corpo, você fica livre da prisão dos 5 sentidos, né? Então, assim, você só consegue sentir as coisas, ouvir ou sentir com os sentidos que você tem. Os 5 sentidos, às vezes a pessoa é um pouquinho mais sensível, você fala que ela tem um 6º sentido, mas acontece muito, por exemplo, de você
sentir um cheiro e sentir um gosto. Ouvir uma música e sentir um cheiro. Ouvir uma música e sentir um gosto ou uma vontade de comer determinada coisa, ou enjoo, ou alguma coisa assim. Então, assim, os nossos 5 sentidos, eles, por mais que você esteja ouvindo uma música, você está sentindo com os outros também um pouquinho. Só que quando você está desencarnado, eu nem sei quantos sentidos você tem. Então, imagina como você explora os sons, né? Nossa, verdade. Por isso que a gente... Só que aí quando vem pra gente, né? Quando filtra pra gente, não só os sons, as cores. Eu acho que é capaz de ter cor que a gente nem imagina, né? Que a gente não consegue... Né? A mulher ainda consegue mais do que o homem, né? A cor salmão, o homem não, é rosa. Então, assim, quando a gente está desencarnado, acho que é mais ainda. Então, eu acho que tem isso sim, sabe? Da gente reproduzir muita coisa que a gente sabe que existe lá de alguma forma. Televisão, acho que já devia ter coisa lá, né? No próprio livro, os livros de André Luiz falam sobre telas, sobre não sei o que a gente não tinha aqui, né? Perfeito. Plasma, não sei o quê. Então, eu acho que existe, assim, essa questão de lá você ter coisas muito maravilhosas, quadros, músicas e tal, só que quando transfere para cá, né, vem meio rústico. Isso, exatamente. Vem meio empanado, né, sem aquela riqueza da essência, né? É isso mesmo. Quer falar, Fernanda? Eu já disse tudo. Enquanto a gente está aprisionado nesse corpo denso que nós temos, nessa dimensão que a gente vive densa, a gente não percebe essa nitidez que com certeza a gente vai perceber no mundo espiritual, quando a gente vai estar livre, né? Literalmente. Né? É claro que tudo vai ser muito mais fino, de uma percepção muito mais aguçada. Então, a gente vai vislumbrar belezas inimagináveis agora, com certeza. Né? Verdade. Acredito nisso. E aqui agora ele vai destacar como esses objetos que os espíritos usam, roupas e tal, de onde que surgem isso. Então, Kardec começa a provocar essas indagações. Mas como, né? Eles têm isso? Como aparece essa questão tão materiais, né? E a gente vai lembrar daquele conceito, né? É uma matéria em outro nível de estado, mas não deixa de ser matéria, né? Uma matéria quintessenciada. E aí ele destaca aqui, em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec apresenta a seguinte questão: mas onde eles vão buscar esses vestuários? Semelhantes em tudo aos que usavam quando vivos e encarnados, com todos os acessórios que os completavam. E aqui, Jéssica, eu vou contar mais um aqui, uma doméstica, né? Eu tenho uma irmã que é médica, né? Então, nossa, ela é muito pitoresca, assim, muito... E trabalha muito, a vida dela é medicina, ela só vive para medicina. E quando acontecem essas evidências, né, de um ou de outro, né, uma das primeiras questões que ela pergunta é assim: e mamãe estava com qual roupa? Estava com aquela blusa. Uai, mamãe não tem outra roupa para mudar, não? Só com aquela roupa? E aí agora você imagina a cena assim, num corredor do hospital, que tem amigos, né, que nossa, ela já trabalha 30, 40 anos, sei lá, uma cidade pequena, né? E ela conversando assim com um médico que foi colega dela de evangelização, né? Colega nosso de banco de escola e tal, e conversando assim, não, porque mamãe não sei o que e tal. Aí passa as enfermeiras e escuta assim: uai, comenta com a outra, eu passei ali, a doutora Rosane estava falando lá com o doutor Américo sobre a mãe dela, que estava com a roupa assim, estava tal, mas a mãe dela já morreu há muito tempo. E ela está trazendo essa questão aqui do vestuário, como surge o vestuário. Então Kardec traz essa questão que é de todos nós, porque da onde que vem essa roupa? Que roupa é essa, gente? De onde que ele traz? E aí vamos ver o que os espíritos vão estar dizendo. Para responder à indagação, supôs que as vestimentas dos espíritos poderiam ser parte integrante da forma natural dos espíritos se apresentarem. Mas indaga,
E quanto aos objetos e acessórios? Teriam eles correspondentes no mundo invisível? Ou seriam apenas impressões, ou até mesmo mera aparência? São questões complexas, né? Aqui tem um espírito aqui, olha, colocando a roupa, né? A primeira imagem, assim, parece que é Jesus, né? Algum espírito maior, colocando uma roupa, uma túnica ali em alguém. Então, vamos ver o que está respondendo aqui. As respostas às perguntas foi fornecida pelo Espírito São Luís. Isso resume no seguinte: todos os objetos são elaborados a partir do fluido cósmico, aquilo que a gente viu lá, né? Consegue ler aqui o fluido cósmico, Jéssica? Esse e branquinho? É, o branco. Não consigo, não. Fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal. É a matéria elementar primitiva cuja... não consigo. Modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Está lá em A Gênese. E aí, então, Kardec pergunta e o Espírito São Luís vai dar a resposta aqui. Todos os objetos são elaborados a partir do fluido cósmico. Por isso, o entendimento, né? A importância do estudo, a gente ter esse entendimento. De onde que surge tudo isso? Em relação ao vestuário, é confeccionado com auxílio de elementos materiais que entram na composição do perispírito. Então, aqui esse assunto aqui da composição do perispírito, acho que a gente mereceria um momento à parte, que é bem complexo para a gente explicar. Eu posso confessar assim, que eu tenho noção, mas não tenho condições de explicar detalhadamente o que ele está querendo dizer aqui. Mas olha só, ele já fala sobre isso lá atrás, 200 anos atrás está falando sobre isso. E com certeza, muitos outros tantos livros, como a gente vê aí esse cientista espírita, né, Alexandre de Almeida, né, querido, que fez o estudo de pesquisa aí da genética dos médiuns, né, que foi bastante divulgado e que recebeu prêmios lá fora também, prêmio assim, de alta relevância, né, no campo da psiquiatria e espiritualidade. Então, tem muita coisa aí que já está sendo cada vez mais fundamentado com a ciência atual. Continuemos aqui. Aí ele continua no Livro dos Médiuns. Kardec narra um caso de uma senhora que, estando acamada por enfermidade, viu por 2 noites a presença de uma pessoa conhecida que morava em sua cidade. Ela sempre o via sentado em uma poltrona, aos pés da própria cama, trazendo às mãos uma caixa de rapé de onde tirava uma ou outra pitada. Não conseguia falar com ele, que sempre lhe fazia sinal para que dormisse. Aí eu quero saber de vocês, o povo quer saber. E aí, o que vocês acham disso? Consegui ser claro? O que acontece? Ele traz a ideia aqui de uma senhora que estava acamada e que via várias noites, não, falou por 2 noites, né, a presença de uma pessoa conhecida na cidade, pessoa encarnada. Então vamos imaginar aqui. Nós estamos, por exemplo, passando por um processo cirúrgico no hospital, alguma coisa, e aí, de repente, a gente encontra lá o Cleiton, vê o Cleiton sentado na cama do hospital. A gente está assim, né? Porque, dependendo da nossa consciência, a gente está aqui e está lá. Mas via ele, percebia, olha, está na camada por uma enfermidade, aí muitos médicos podem dizer assim, não, ela está alucinando, está delirando, mas ela via, de fato. Então, vários pressupostos aqui. A alucinação é uma, mas vamos descartar a alucinação. Ela realmente via. Essa pessoa que estava vindo, era o Cleiton lá, encarnado lá, estava lá sentadinho, e a gente queria falar com ele, fica quietinho, tal. E aí, o que vocês acham dessa visão? Descartar da alucinação? Vamos descartar o aspecto da alucinação. Vamos ver na vertente espírita aí
O que a gente pode ter de pessoa estava entendimento embasamento? acamada, bom, mas em termos assim de ser realmente uma visão, a gente não tem certeza, mas vamos ver, vamos supor que ela tinha uma visão ali, a gente está falando de ectoplasma, talvez, né? Como é que ela via aquele ser que era encarnado? Isso, o E cara, e ele aquela estava imagem ali ali. da pessoa encarnada, é importante ter É, isso. que na verdade, com certeza, ele teve um desdobramento. Essa pessoa encarnada, ele dormia em algum lugar e se transportou para ali. Então, é uma hipótese que você É está uma colocando, hipótese. segundo a doutrina, seria desdobramento. Isso, para mim seria, se não fosse uma alucinação, né? Vamos descartar que não é alucinação. Jéssica. Era Então, o eu Cleiton ou vejo era o Cleiton duas. que estava lá? Eu vejo duas possibilidades na vertente doutrinária, né? Uma é que é o que a Fernanda falou, seria o Clayton, só que ele não usaria a caixinha de rapé, usaria um sanduichinho de carne assada. Ah, sim, é verdade, é. Boa. Muito boa essa, ele vai gostar de ouvir. Porque é uma coisa que identificaria ele, né? Isso, Então, perfeito, perfeito. Mas existe também a possibilidade de ser algum espírito se fingindo ser, né? O que acontece muito, né? Tem espíritos que mesmo com a moral ainda aquém, assim, tipo, eles têm essa capacidade de realmente moldar o seu perispírito para ludibriar, né? Para enganar. Então, pode ser também. Eu já li umas 2 vezes o Livro dos Médiuns, mas eu sou muito ruim para gravar as coisas. Então, eu acho que essa opção que a Fernanda falou, e ele usava a caixa de rapé para identificação, e eu acho que dependendo do caso, nem sempre é preciso que seja ectoplasma. Que precise alguém, por exemplo, só tinha ela lá na cama, né? Vamos dizer, ou no ambiente todo, né? Talvez ela não precisasse, ele simplesmente por ele mesmo ele poderia se apresentar ali desdobrado com a caixa de rapé, né? Como que nem ele falou na leitura anterior, que é feito do próprio perispírito, moldado a partir do próprio perispírito, né? E aí ele traz aquela característica, a caixa de rapé, uma joia, um cachimbo, uma coisa para mostrar a identificação. Se fosse você que tivesse sentada lá, possivelmente você estaria com o violão na mão, né? Eu não sei, depende. Pode ser que sim, a flauta é menor, né? Sim, tudo bem, mas você estaria com um me daria instrumento menos ali trabalho. que é do seu trabalho e seria propício para acolher ali o espírito que estava lá. Mira, vamos para o espírito se transportar em desdobramento, a gente até compreende. Agora, para ele sustentar a caixa de rapé, ou para sustentar o violão, ou para sustentar um sanduíche, como é que ele vai fazer isso? Aí eu acho que depende de ectoplasma, sim, não? Olha só. Passa aí para a gente, para a Eu acho que gente pode ser conversar porque sobre todo isso. processo de materialização, ele não é só do ectoplasma, né? Precisa Ele de pega ectoplasma, elementos né? também da natureza, igual a questão da materialização. Quando a gente vai ver lá nas obras também, não só de André Luiz, mas do trabalho que o Frei Luiz faz, né? Tem uns livros interessantes, e hoje também vão falar da questão da materialização, de tudo isso, ele vai lançar mão de vários aspectos, né? Às vezes do meio ali, ou de um médico que não está presente naquele quarto ali, de um enfermeiro que é médico, está ali, ele vai lançar mão daquilo ali e dos recursos da natureza, para que aquilo possa estar. Agora sim, ela fala que ela havia sentado em uma poltrona aos pés da própria cama. Então, nessa hipótese dele estar realmente ali. Vamos aí ampliar a nossa questão. Se viesse uma outra pessoa no quarto, viria aquele espírito?
Se visse, aí estaria naquela condição de um agênere, né, que fala agênere, ou de um espírito materializado realmente. Então, não foi só ela que viu, outras pessoas viram. Mas existe a hipótese dela estar tendo a visão, a vidência dele enquanto espírito, ali, ligado ali. Então, são esses caminhos possíveis aí. Mas então vamos ver o que aconteceu ali depois, porque ela fala que era uma pessoa que ela conhecia, viva e que tinha aquele hábito. Então vamos ver o que vem mais adiante aqui. Música de suspense, bota uma música de suspense, Jéssica. O que será que virá? Tempos depois, já recuperado do susto que a aparição lhe causara e da doença, recebeu a visita desse senhor. Dessa vez, era ele realmente quem estava lá. Usava a mesma roupa, a mesma caixa de rapé e os modos eram os mesmos. No livro do Américo, qual o nome, querido? Diversidade e Carisma, né? Eu acho que esse é o livro em que... É o Filomeno de Miranda, eu acho. Não é Filomeno de Miranda, não. Então não é Diversidade e Carisma. Não é Filomeno de Miranda, não. Filomeno de Miranda é o espírito que coisa pro Divaldo. Hermínio de Miranda. Hermínio, né? Hermínio, então. Isso, eu queria falar isso. Não é o Filomeno de Miranda, é outra coisa. É isso. O Hermínio Miranda, isso. E aí ele tem esse livro e ele vai falar que esses fenômenos, ele usa outra expressão lá, né? Que usa muito termo científico, né? É muito mais comum do que a gente possa parecer. Por exemplo, Jéssica marca lá um ensaio com a gente, lá no Samaritano. E aí ela teve problema, como teve problema com a Laurinha e tal, e caramba, vou ter que levar a Laurinha lá no hospital, não sei o quê. Enquanto ela tá lá descansando, dá um cochilo e tal. E aí depois, no outro dia, ela fala assim, Bíblia, desculpe, porque eu não pude ir lá no ensaio. Aí acontece assim, como assim, Jéssica? Você estava lá, você ensaiou. É mais ou menos assim que ele está falando. Ele vai colocar situações em que ocorrem e ele fala com mais frequência do que a gente possa imaginar. Porque no livro dos médios vai falar dos grandes, né? De personalidade, de santos e tal, que no momento tal de um julgamento aparece lá. Mas questões menores ou mais domésticas pode acontecer sem ter clareza, às vezes, do próprio espírito. Por exemplo, de você não ter consciência que naquele momento em que você cochilou, estava esperando lá os cuidados médicos, tal, você conseguiu se desdobrar e está lá. Então, é o que ele se coloca. Então, isso tem a ver com, acredito, com esse tipo de situação que pode acontecer também nesse aspecto aqui, mostrando que esse fato ele é muito mais corriqueiro do que a gente possa imaginar. Mas então é um desdobramento que ficou caracterizado como um desdobramento e a caixa de rapé? Então, aí vem a questão assim, não é só um desdobramento, né? Eu acho que a gente tem que ver assim, tem a questão do próprio desdobramento, tem a questão da materialização. Porque olha só, você desdobra. Quando você está dormindo, você desdobra e você vai assistir reunião no mundo espiritual ou até por aqui mesmo, você vai em desdobramento, não é isso? A gente vê nos livros de André Luiz que isso é muito frequente, de você sair enquanto você dorme, você espírito vai aonde tem um estudo ou coisa assim, né? Agora, você levar um instrumento...
Aí eu já acho assim que precisa de um ectoplasma para sustentar esse instrumento. Também. Eu acho assim que não há aí nenhum elemento isolado, não. Pode ter uma coisa É um conjunto, né? E a propriedade que a pessoa, da condição, da vontade do próprio espírito, que a gente vai ver mais um pouquinho adiante. A gente já está aqui, deixa eu ver que horas são. A gente tem que terminar até 7h30, já está terminando. Vou dar uma corridinha aqui, que depois a gente tem outro contato aqui. Vamos dar uma viajadinha aqui mais rápido. Aí depois ele vai falar aqui agora da escrita direta, né? O fenômeno talvez seja mais fácil da gente entender aqui, de entender ou talvez seja mais comum, não sei. O exemplo clássico é o da escrita direta, na qual as palavras e dissertações escritas utilizam tinta de cores diferentes e que surgem no ar, na madeira, no papel, etc., sem que haja intervenção direta da pessoa encarnada. Kardec ressalta que, à primeira vista, poder-se-ia supor que o espírito escrevia com apoio de um lápis. Verificou posteriormente que não era o que acontecia. Desde, porém, que o papel é deixado inteiramente só, torna evidente que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele, de onde o espírito tirou esta matéria. Então, aqui ele está falando da escrita direta, né? Que a gente sabe o que é, não é isso? É aquela escrita da pneumatografia, que você não tem um intermediário, não tem um espírito, e aparece lá escrito, no papel, na parede e tal. No livro, é um livro difícil, mas eu retive alguma lembrança dele. Além do Inconsciente, é um livro escrito pelo Jaime Servino, publicado pela FEB há muitos anos. Ele vai falar, isso eu estou falando, acho que uns 50 anos atrás ou mais. Já no livro dele, ele já falava o quê? Que pesquisas da época demonstraram o quê? Que encontraram pigmentos de hemácias naquelas tintas que estavam escritas na parede. A escrita direto. O espírito escrevendo. Então, assim, mostrando o quê? Tira do próprio organismo de onde que vem. Então, tem explicação para isso, para que a gente possa, nessa mesma linha ou linha parecida, entender essa formação também dos objetos. Acho que isso é um capítulo a parte que merece depois da gente aprofundar um pouquinho. Mas tem muita fundamentação já apresentada, e aí requer de novo aquilo que a gente fala, da necessidade da gente avançar nos nossos estudos, né, conforme aquilo que nós temos de interesse e necessidade. Então aqui Kardec, olha, pergunta sobre isso também. Explicação de São Luís. Os espíritos dispõem sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço. Olha só, está respondendo um pouco aquilo que a gente estava falando. Os espíritos dispõem sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, de um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, concentrar à vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Aí está no item 246, Livro dos Médiuns. Continua ele aqui. Ó. Pode ler agora, Jéssica? Os espíritos dispõem, acho que é a mesma coisa, sobre os elementos materiais. Lê de novo que está com a imagem melhor. Os espíritos dispõem sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, de um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, concentrar à vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Objetos materiais. E aí continuamos aqui. Nesse caso, então, nesse caso, então, a caixa de rapé pode ter a ver com isso, com que esse texto está falando, né? A força de vontade do espírito pode dessa forma, só pela vontade. Sim, mas pela vontade dele saber como ele manipula aquilo. Lembra do filme? Tem que ser um espírito. Ghost, né? No Ghost. Livro, no filme, o Ghost, né? Quando ele ensinava ele a tirar aquela tampa de
lata de refrigerante, uma coisa assim. Né? Movimentar, isso mesmo. Trem, né? Tinha que usar a vontade, né? A força da vontade. E aí ele coloca aqui agora, fluido universal. O fluido cósmico universal é suscetível de transformações pelo homem encarnado e desencarnado, produzindo não só diversidade de matérias, como também mudanças das matérias existentes. Por exemplo, transformar corpos opacos em transparentes e vice-versa. Consta no item 247 do Livro dos Médiuns. E aqui a gente está chegando para o final, ele vai falar da vontade. Ora, assim como o espírito, servindo-se apenas da sua vontade, é capaz de exercer uma ação tão poderosa sobre a matéria alimentar, por que não admitir que ele possa não só formar substâncias, mas também alterar suas propriedades usando como reativo a própria vontade? Vemos, então, a importância da vontade na realização de qualquer tipo de fenômeno, exercida não só pelo espírito errante, aquele que aguarda a próxima reencarnação, como também pelo encarnado. Na verdade, a vontade funciona como gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ensina Emmanuel. A vontade exerce, portanto, papel fundamental na produção de todos os fenômenos mediúnicos, anímicos, inclusive na transmissão de fluidos magnéticos espirituais pelo passe. A atividade corriqueira da casa espírita, comenta aqui o autor. Sabe-se do papel capital que desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade é atributo essencial do espírito, isso é, do ser pensante. Com auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria alimentar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus componentes, possibilitando assim a transformação de suas propriedades íntimas. E aí, eu vou trazer aqui um trechinho só do filme Além da Vida. É um minutinho só. É uma pessoa. O Amor Além da Vida é o filme. Peguei um trechinho dela, Amor Além da Vida, né? Um trechinho dela que faz comentar. A pessoa está comentando ali, né? Um trecho do filme. E eu achei pertinente a ver com a questão que a gente está estudando aqui para a gente encerrar. Deixa eu ver agora se eu consigo me achar aqui. Vou me achar para compartilhar esse trechinho. Já está aqui. Que bonitinho. Só que agora eu tenho que ir lá. Como é que eu vou lá? Estão vendo a tela do filme? Consegue ver a tela do filme? Sim, estamos então, vendo. Vamos lá. Tá vendo, vocês. Isso, agora eu vou botar um trechinho aqui. Vamos ligar lá. Transformar um reino imenso no qual ele viaja através da força do pensamento, que pode soar extremamente viajado para várias pessoas, mas não para aqueles praticantes de sonhos lúcidos, projeções astrais ou até para os xamanistas. No entanto, todos nós vivemos em mundos diferentes, tanto na vida quanto na morte. A realidade no pós-vida para muitas almas não é necessariamente ir para esse lugar maravilhoso para onde o Chris foi, mas um outro, de tortura e muita tristeza, dependendo da realidade que você acredita ser o seu mundo. Para o Matheson, o pensamento, a sua vibração, cria a sua realidade. E é para esse lugar que a Annie vai. O lugar para onde ela vai é uma extensão daquele que ela vivia na Terra. Um lugar onde só existe dor e sofrimento. A viagem ao inferno e o suicida.
Annie não aguenta tanto sofrimento e acaba tirando a própria vida. E quando o Chris sabe disso, ele diz que finalmente o sofrimento dela acabou. Algo muito bem colocado aqui nesse filme, porque é exatamente isso que as pessoas pensam. E o Albert imediatamente o corrige, dizendo que os suicidas vão para um lugar diferente. E eles vão para esse lugar não por serem amorais ou egoístas, mas simplesmente vão para esse lugar por não entender o que fizeram. Eles estão tão absortos dentro do próprio pensamento que eles estão fadados a viver, a reviver isso durante muito tempo. O inferno é a vida que deu errado. Sendo assim, o mundo criado por um suicida, o mundo criado pela Annie, é uma alusão a esse pensamento. Então o Chris viaja ao inferno ou ao umbral ou o que quer que você gostaria de chamar para resgatar a alma da sua amada, e nessa jornada ele se depara com a ideia de inferno retratada na Divina Comédia do Dante Alighieri, com Chris sendo conduzido por um barqueiro e passando pelo que eu acredito ser o rio Aqueronte, considerado a antessala do inferno, um lugar onde as pessoas que por lá passam deixam para trás os seus deveres e os seus sonhos. Algo interessante desse longa é que o diretor usa muito a água para retratar não só o céu, mas também o inferno. A cena das famosas lavaredas do inferno ocupa uma pequena parcela nessa trama, coisa que eu acho muito inventiva, ao passo que a água está presente no filme inteiro. Notem a água quando Chris e a Annie se conhecem. Notem que eles brincam embaixo da água, ele conversa com o filho dele embaixo da água, o céu dele é repleto de água e o inferno da Annie também é repleto de água. A água simboliza as nossas emoções e a água é mutável, assim como as nossas emoções. Quando Chris se afoga no rio Aqueronte, na verdade ele está se afogando dentro das suas próprias emoções, dos seus questionamentos, daquilo que ele fez de certo, de errado. Curioso como a jornada do Chris atrás eu não gostei, minha intenção não era mostrar esses trechinhos, não, era mostrar o outro trecho, que aí pulou aqui. Mas a ideia é da vontade do que vai acontecer no filme, né? Que mostra que quando o mentor dele, você é capaz de voar, aí cria, né? As imagens bonitas, né? E depois vai encontrando os caminhos diversos que existem lá, conforme a criação e a vontade de cada um. Então, assim, o filme, a gente já tentou exploramos um pouquinho lá no Samaritano uma vez, trechos, porque tem uma interpretação espírita assim, não, isso está fundamentado pela doutrina, isso não tanto, porque dá uma ideia, isso é o poder da arte, né, de traduzir de maneira assim, mais concreta, para preencher a nossa mente de coisas mais consistentes, do que é realmente o outro plano, mostrando assim a grandiosidade do afeto, do amor. E o filme, eu acho que passa também isso, né? Que ele insiste, ele vai contra todas as evidências, não, eu vou resgatar lá a minha esposa e tal. E tem algumas questões assim que muitas vezes fogem, né? Um pouco da ficção, mas que tem muita coisa ali que a doutrina vai considerar pertinente, eu acho que isso é fato, né? Você viu o filme, Jéssica? Você conhece esse filme? Conheço, já assisti, mas tem um tempo que eu assisti, mas eu gostei muito, assim. E eu acho assim, por mais que a gente ache que ele é muito doido, tem gente que olha e fala assim, que doido, justamente essa parte da água, as cores, as tintas. Para mim é exatamente assim quando eu tô desdobrada, quando eu tô no sonho, né? Quando eu tô fora do meu corpo. Então, só que é o que a gente conversou aqui. Só que eu acho que é muito mais do que isso. Só que na hora que a gente faz o download, né, pro corpo, é assim que a gente consegue representar. E olha lá, e pode até parecer loucura, né? Mas eu fico pensando, às vezes, quando eu desencarnar, que eu vou ficar doidona. Tipo, nem sei o que eu vou fazer com tanta informação. É verdade. Muita coisa, né? Mas a gente vai aos poucos. A espiritualidade vai saber nos conduzir, né? Exatamente isso aí, com certeza. É um pouco